As celebrações, elas são muito boas, porque elas nos obrigam não só a lembrar do que foi, né, mas a dar um sentido hoje ao que provavelmente a gente não tinha tanta segurança na época que foi feito. Mas desde que vocês convidaram, a gente ficou pensando o que era, como é que foi, o que foi criar esse programa. Em 89, a UERJ abriu um concurso e foi um ponto importante de inspiração, eu diria, de transformação do próprio Departamento de Ciências Sociais. E a gente teve a sorte de entrar nesse concurso. Então, eu, Walter, Zé Augusto, Luiz Rodolfo Vilhena, Hugo Lovisolo, fomos os 5 que entramos, 2 para antropologia, 1 para ciência política e 2 para sociologia. Isso era 89. E eu acho que é uma coisa que teve um impacto imenso na educação e nas instituições, que era exatamente a expectativa do que seria a década de 1990. A década de 90 é uma década importante na história institucional do Brasil por algumas razões. Quer dizer, primeiro porque vimos de uma crise brutal, era um momento ao mesmo tempo muito feliz da redemocratização e da Constituinte de 88, tudo isso, mas era também um momento de uma saída muito precária para uma crise financeira brutal, né? Uma inflação horrível, tudo isso. E era a grande conversa daquele momento todo era a política de reconversão industrial. Então, o que aconteceria com o trabalho, o que aconteceria com a educação, que tipo de educação seria possível oferecer. Então, a década de 90 foi Em 80, a gente tinha tido no Rio o governo Brizola, com a expansão enorme, com os programas especiais, né, de educação, expansão quantitativa mesmo, e a década de 90 a pergunta era para onde vamos, quer dizer, o que vamos fazer, que qualidade temos, etc. Então, quando a gente entrou, entrei em 89, em abril, daqui, em 90 eu já estava na direção do departamento com Patrícia. E o que a gente ia fazer? Quer dizer, a sinalização era que o Departamento de Ciências Sociais ia sair daquela experiência tão escolar e queria ter um lugar no Rio de Janeiro, né? Então a gente inventou quando a gente não sabe o que fazer, eu sempre achei isso muito interessante, que eu ouvi uma vez, junta 10 pessoas que também têm o mesmo interesse e a conversa pode orientar para algum lugar, né? E a gente fez isso. Para onde é que vamos? Acho que legal, assim, lembrando, né, a importância disso. Aqui na UERJ, nesse momento que a gente entrou, foi eleito o primeiro reitor por voto direto. Esse momento foi importante. Uhum. Então a reitoria mudou, então todo o que estava acontecendo internamente na UERJ tinha uma mudança muito grande, que era uma orientação para transformar a universidade em algo acadêmico. A UERJ não tinha esse perfil tão acadêmico, pós-graduações, nada disso estava presente aqui. Então é esse momento que nós entramos aqui, em 89, né, e aos poucos começamos com esse projeto. É muito bom você lembrar isso, porque quando a gente assinou no dia do seu aniversário. Um dia depois. 13 de abril. 13 de abril, a gente assinou. Por causa disso. Tomamos posse. Isso. O reitor nos chamou a todos os concursados daquele ano. Uhum. E nos recebeu, eu nunca esqueci isso, e naquele dia eu me comprometi com a UERJ para toda a vida. Era a sala da reitoria, uma mesa imensa, todas as pessoas tinham sido aprovadas. Nós 5 estávamos pela Ciências Sociais, mas tinha gente da engenharia, gente de todos os setores. E ele dizia, a gente quer mudar essa universidade e a gente quer fazer isso com vocês. Então, tudo que vocês quiserem fazer, bate a porta, essa porta não precisa marcar. Eu nunca esqueci isso, do Ivo Barbieri. Ivo Barbieri. Reinaldo Guimarães era pró-reitor de pós-graduação, que abraçou a gente de uma maneira, eu acho que inesquecível, né? E a gente aí inventou isso
o que vamos fazer com as ciências sociais para os anos 90? Aí eu falei com a Patrícia, vamos inventar um seminário, pedimos um dinheiro, e fomos, que não ganhamos, mas não teve importância nenhuma, que todas as pessoas responderam afirmativamente em menos de 2 dias. Todos. Esse livro, eu acho que a trajetória desse livro, que acabou sendo o resultado do seminário, as assim chamadas ciências sociais, foi o título que Vanderlei Guilherme dos Santos, saudoso Vanderlei, deu ao texto que ele fez para o livro. Aí eu disse, mas eu precisava desse título para dar título ao livro. Ele ofereceu e deu outro título ao texto dele. E esse livro tem um percurso que nós da UERJ não conhecemos. Eu fico até emocionada falando disso. Todo fórum que eu vou, de ANPOX, de SBS, de onde seja, as pessoas se lembram desse livro, tem esse livro, tem como referência esse livro. Por quê? Porque era exatamente o espírito de dúvida e de inquietação que todas as ciências sociais tinham naquele momento. Esse livro é de 92 ou 4 e a pós-graduação vem em seguida. Eu acho que a pós-graduação nossa veio quando a gente já sabia que o departamento estava tomando um rumo, ele estava tendo uma expressão. Nunca me esqueço de uma coisa que escrevi no jornal. Lembra aquela vez, quando a gente foi à PUC, os estudantes da PUC puseram em todos os pilotis uma chamada sobre o curso de Ciências Sociais na UERJ, e no ano seguinte a gente teve, acho que pela primeira vez, uma relação candidato-vaga, 3-1, nunca a gente tinha tido isso. Foi um momento importante mesmo de pensar o curso e de fazer uma conexão do nosso curso de Ciências Sociais com as Ciências Sociais do Rio, né? Participavam os programas de pós-graduação, o IUPERJ, o Museu Nacional, havia uma interlocução muito forte, provocado muitas vezes por esse grupo daqui, né? E eu acho que aí não era possível não ter uma pós-graduação. Então, eu acho que a pós-graduação é tributária, você não acha, Val? Sim. Desse movimento e dessa... Foi uma expressão desse movimento e dessa inquietação do grupo de professores. Sandra Carneiro dirigia o IFCH, o departamento era de Ciências Sociais e pertencia ao IFCH. Então, havia uma efervescência, eu diria, né, muito forte nesse momento, porque a gente sabia que estava fazendo uma coisa nova na UERJ. Então, a pós-graduação vinha como um pouco expressão desse entusiasmo, eu acho. Foi no começo. Quando começou, nós entramos, a maioria de nós era mestres, mas não necessariamente doutores, né, ou eram doutorandos, então foi a primeira geração que chegou aqui com essa formação de pós, né? A maioria de nós virou doutor em curso aqui, já estava aqui dentro da UERJ, nós fizemos doutorado, defendemos, e ao mesmo tempo articulando, né, a criação da pós-graduação. E nós não éramos todos, quer dizer, já tinha gente aqui. E muita gente que estava aqui era gente que não tinha optado por fazer esse tipo de carreira acadêmica. Porque a UERJ não tinha esse perfil. Tem esse perfil acadêmico, de pesquisa, que começou a ser implantado no final da década de 80 e início da década de 90, aqui como projeto de UERJ. Né? E a gente veio, sei lá, que por sorte ou não, que a Helena falou no início, né? Hoje em dia a gente consegue dar um sentido para o que a gente fez. Mas no momento a gente ia atirando para tudo que é lado, né? Nessa tentativa. Então, foi realmente um momento... E a gente tinha que estruturar a graduação e tivemos a ideia de fazer ao mesmo tempo a pós. Então teve a reestruturação do currículo de graduação na final da década, muita discussão. Quando a gente chegou aqui, o currículo de graduação era um currículo absolutamente congelado, enjaulado, um currículo que, apesar de se apresentar como sendo para a universidade por semestre, ele estava ainda embasado no modelo anterior, que era anual. Então você tinha matérias que eram, na verdade, cursadas a cada semestre, mas que estavam presas uma em relação à outra, você não passava para frente. Né? Então tudo tinha pré-requisito, tudo era absolutamente determinado. Engessado demais. E a gente conseguiu elaborar, depois de muita discussão, né, um programa que ficou muito mais flexível. Né, que hoje em dia já foi reelaborado novamente, claro, tanto tempo depois. Mas ele ficou muito mais flexível do que estava acontecendo.
Aí eu assumi, eu era vice-chefe com Patrícia. E depois fui chefe de departamento, o Walter veio para vice comigo. Então, na época quem vai assumir após, quem vai naquele ano da implantação, e não aparecia, não tinha, disse a ele, você vai, assume você e deixa que eu fico com o departamento. Então, Walter foi o primeiro coordenador após, né? Pelos corredores e rampas. Pois é, isso que eu me lembro. A criação começou após, no PPC, em 94. Mas todo ano de 93 eu passei nos corredores lá embaixo da reitoria, negociando e vendo o que podia e o que não podia fazer. Eu deixei de ser vice-chefe, fiquei à frente disso, começando. Eu tinha defendido minha tese de doutorado em 92. Então, a maioria de nós era recém-doutor, jovens ainda, eram muito jovens, e fomos estruturando ao pouco, ao mesmo tempo que a gente determinava que curso que a gente quer, quem somos nós, quais são as coisas. Então, esse seminário, assim chamado de Ciências Sociais, foi fundamental, porque a gente, juntos, pensamos, falou só, sociólogos, antropólogos, cientistas políticos, como é que a gente vai fazer isso aqui? Isso aqui é um departamento de Ciências Sociais. Como é que a gente vai estruturar, organizar isso aqui? E fomos em frente, fomos levando. E num certo sentido, a gente, às vezes, pensava disciplinarmente e, às vezes, pensava de acordo com orientações que vinham, que mudavam, da CAPES também. Quer dizer, hoje é muito mais antecipado, eu acho, a CAPES. Mas ali a CAPES visitava os programas, a gente recebia as pessoas e cobravam da gente as linhas, na época. Programa de pós-graduação em Ciências Sociais, Estudos Urbanos. Estudos Urbanos. Era assim. Inicialmente, a ideia era passar por aí, para a questão de estudos urbanos. Porque a gente estava procurando a temática com a qual a gente ia trabalhar. Eu já não tenho certeza, também não lembro exatamente se a gente começou com um programa de pós-graduação em Ciências Sociais / Estudos Urbanos. Eu tenho certeza que tivemos isso. Era um IFE em Estudos Urbanos. Estudos Urbanos. A minha impressão é que quando foi para o doutorado é que isso caiu. Não sei. Tenho essa impressão. Havia uma ideia que a gente falava, o Walter hoje estava lembrando dos nossos encontros fora da UERJ, para este fim. A gente tinha sempre um Hugo, Lovisor. Era um grupo de professores que se reunia pensando na possibilidade de fazer uma pós. E a gente meio que sonhava que o Rio de Janeiro, a UERJ, uma universidade do estado do Rio de Janeiro, podia fazer na cidade o que Chicago havia feito. Então a inspiração era muito, porque é uma cidade que tinha problemas já muito grandes de violência, de desigualdade, de todas as questões mais inflamadas urbanas, e a UERJ seria uma recepção inevitável, desse público todo, dessa cidade. Então, a ideia de estudos urbanos tinha um pouco esse sentido muito geral da teoria sociológica mesmo, de tocar nos pontos fundamentais que afligiam a cidade. E a Escola de Chicago reunia antropólogos e sociólogos. Então, essa passava muito, na conversa, essa ambição. Tu lembrou, Helena, também em que momento que a gente convidou professores visitantes que veio Wanderlei, Lícia, Rubens César Fernandes, que eram professores Werneck, que eram já professores sêniores, que vieram como visitantes no momento que a gente estava estruturando o programa. O programa já existia. E eles vieram como visitantes cada um numa área, momento, matemática, cada um Raquel fez um curso no Wanderlei que Paixão, a conferência que o Paixão deu, eu tenho uma tristeza da gente não ter publicado. Foi uma coisa maravilhosa lá em cima, lá no 9º andar, lembra? E ele falou com a gente um tempão, a gente achando sempre que a nossa polícia era a pior do mundo, não existia nada pior que o Brasil, e eles vão ver. E aí foi passando por todo, como é que é na Alemanha, como é que é nos Estados Unidos, um texto maravilhoso, incrível. A gente fez até uma separatazinha, assim. Não sei, acho que tem que procurar nas coisas do Paixão, que já nos deixou. Aliás, o texto dele, nas assim chamadas, coisa irretocável, de uma coragem impressionante. Eu acho que a nossa pós nasceu num momento de muita paixão.
muita paixão e muito compromisso. Podia ter muita briga, tinha, podia ter muita diferença, tinha, mas era sobretudo tinha uma liga muito forte ali para esse programa existir, sobretudo porque a gente queria, todos nós vínhamos dos programas consagrados. Então a referência que a gente tinha era a referência de onde cada um... Os programas que existiam, os que existiam. O pessoal da antropologia veio do museu. Vinha do museu. Veio do UPERJ. Né? Todos nós saímos. Saímos disso. Então havia essa ambição mesmo, né? E acho que a pró-reitoria foi sempre fundamental. Maior, aliás, maior. Essa gestão, eu tenho cada vez mais essa segurança, porque eu conversava e dizia para amigos que eram da UFRJ, dizia, o problema é que quando vocês têm um problema, esse papel tem que ir a Brasília. O nosso é só descer. A gente desce a rampa e resolve ali. Então, era desde coisa assim, não é possível. Tem como o primeiro seminário que fizemos aqui de Ciências Sociais e Educação, próximo é agora, né? Me lembro que a gente não tinha o que dar para os estudantes, não podia gastar dinheiro no projeto. Vamos lá, Raquel, desci para falar com Maria Tereza, que era a mulher das finanças, né? Disse, como é que você chama jovens e não passar o dia inteiro? Como é que não dá nada para comer? Não. Então, faz aqui com a pessoa que atende a gente. É uma gestão muito mais próxima, né? Então, eu sempre acho que o que a gente mais precisa só é união, porque os grandes impedimentos burocráticos a gente pode transitar por eles com muito mais facilidade, eu acho. Bom, eu acho que a história, quer dizer, a partir daí a gente começou, né, a conseguir abrir concurso. Sim. E começamos, né, e as pessoas começaram a se interessar para vir para cá. Tem isso também, né? Tem. Quando você começa a formar uma coisa que interessa, os concursos começaram cada vez mais a serem procurados pelo tipo de projeto que a gente estava apresentando. Então, quer dizer, durante a década de 90, a gente recrutou, né, uma quantidade de gente nas áreas de ciência política, topologia e sociologia, super qualificada. Todos nós que estávamos na pós éramos doutores, né, e fomos trazendo o pessoal, incorporando, né, e fomos conseguindo reestruturar tanto a graduação como a pós. Me lembro depois Rodolfo assumiu o departamento e um dia, eu ainda estava, quando ele falou, Helena, queria ver se a gente conseguia autorização para ter um curso eletivo, uma disciplina eletiva de antropologia visual. Eu falei, que isso? O que é antropologia? Não, tem uma professora no serviço social, Clarice era do serviço social. Visitante no serviço visitante social. E tal. Eu falei, meu filho, você que sabe, você acha que é bom? Não, uma coisa muito interessante. Nunca tivemos tanto estudante, né? Não foi. Era 60, sei lá quantos jovens queriam aquilo. Então a Clarice dali, no serviço social. Eu não conhecia a Clarice. Você que foi lá aí com o Rodolfo. Eu marquei um encontro com ela no serviço social para conversar, não sei o quê, e cooptei para vir como visitante para as ciências sociais. Ela foi que ela queria, ela trabalhava com antropologia visual. Foi o começo. 96, 7. Não, eu acho que por ali 5. Deve ter sido 5, logo depois. Foi logo depois da produção da pós, logo depois Clarice entrou como visitante. Então tinha essa vontade de trazer o que a UERJ pudesse ter de diferente e de próprio, né? Que acrescentasse aos cursos convencionais. A gente queria muito fazer uma coisa que não fosse só o convencional. Então, foi um momento bonito, eu acho. Eu acho que vale a pena celebrar por isso. Era isso, era apaixonado mesmo. O projeto do doutorado ali foi mais complicado. Do ponto de vista... Não, complicado, difícil, né? Difícil de harmonizar, porque já tínhamos um número importante de professores, cada um pouco com o seu campo, com a sua área, com o seu interesse. Então, como é que se junta isso para fazer um programa que tenha conexão e que forme e que respeite essa diversidade, né, digamos, que já tinha. E nós já tínhamos uma especialização da sociologia urbana, que é importante isso. Vocês sabem que tem gente no Rio
que conhece a UERJ e agora o ICS, mas antes o IFCH, pela especialização de Sociologia Urbana. Várias pessoas eu conheço. Ah, você é lá daquele departamento da Sociologia Urbana e tal. Porque era um curso que conversava com um público, que era um público diferente daquele que a gente recebia. Quer dizer, não era exclusivamente para cientistas sociais, né? Era um curso que era aberto. Essas pessoas que eu conheço, por exemplo, um veio da geografia, o outro da história, o outro tinha interesse na área de urbano e ia para a especialização. Então, eu acho que aí que teve um pouco essa discussão. Como é que esse programa vai ser pós-graduação em Ciências Sociais e Estudos Urbanos? Nós já temos uma especialização em estudos urbanos, enfim. E aí tinha a proposta mais efervescente que o Luiz Eduardo tinha trazido, né, de Rice. Mais uma vez no seminário, o Luiz Eduardo deve ter comentado isso. Sim. Teve convite para o pessoal de Rice para vir, e a ideia era escutar um pouco a experiência, eram majoritariamente antropólogos, mas não somente, de o que acontecia no departamento deles, como é que eles faziam aquela interação, para a gente pensar e incorporar e ir em frente com o doutorado. Então foi quando veio o pessoal da Universidade de Rice. Né? A convite veio o George Marcos, veio o Michael Fisher, não me lembro mais o nome dos outros, mas uma série de outras, né, pesquisadores e pesquisadoras que a gente ficou conversando, foi ótimo. Foi muito bom, né? muito bom. Inclusive para determinar o que a gente queria. Sim. Né? Ficou mais claro o que estava acontecendo ali. Então, se eu não me engano, também está lembrando de outra coisa. Eu acho, né, que quando a gente entrou aqui, o curso de Ciências Sociais era só à noite, bacharelado. Ah, a gente deu muito tempo. E a gente acabou implantando também manhã e noite. Porque aqui era uma escola para a noite, para pessoas que trabalhavam. E não conseguimos implementar, quer dizer, o viés da possibilidade de repetido, a mesma disciplina de manhã e noite, a gente dobrou o número de vagas, manhã e noite. Né? Então a gente conseguiu, que é o que acontece hoje em dia. Hoje em dia a gente tem até tarde, né? Com eventualidade de cursos sendo oferecidos. Mas você tem 2 turnos acontecendo em paralelo. Isso foi implantado com um novo currículo. Essa geração que a gente estava comentando, em 90, que a gente começou a abrir concurso, a recrutar e tudo mais, né? Não é a geração mais nova que está aqui hoje, com os professores nossos colegas. Né? Hoje em dia nós temos colegas, professores concursados aqui no departamento, que foram nossos alunos da graduação. Né? Então, alunos de graduação nossa da UESC fizeram ou não mestrado e doutorado aqui conosco, né? E que depois voltaram, fizeram concursos e nas diversas áreas estão incorporados, né? E junto a eles a gente tem novos colegas que vieram e começaram a trazer também toda a transformação das áreas temáticas das ciências sociais. Quer dizer, quando a gente entra aqui, no final da década de 80, as ciências sociais elas tinham uma área temática, né? Não é que seja outra, né? Mas a concentração temática não é exatamente o que aconteceu hoje em dia. Então, hoje em dia a gente tem uma pluralidade, uma diversificação, e o fato, me parece, de ser ciências sociais e o que a gente sempre falou da interdisciplinaridade, ela cada vez mais está presente aqui. Só que não é mais só disciplinar, é temático. Quer dizer, as nossas linhas de pesquisa são linhas de pesquisas que agregam pessoas com formação as mais variadas, mas que convergem em cima de temas que conversam, de pesquisa. No fundo, eu me lembro muito de uma discussão dessa, quando começou essa era discussão mesmo, né, de que não podia ser disciplinar, que tinha que ser interdisciplinar, etc. E um dos seminários em que Elisa Reis estava, e ela disse, ninguém forma ninguém interdisciplinarmente. Não é possível isso. A interdisciplinaridade se dá na pesquisa. Você não forma uma pessoa ou multidisciplinarmente. Eu acho que esse é um desafio que a gente teve e tem no programa ainda. Por quê? Nem bem você tem o tempo que precisa para a formação em cada uma das áreas que o programa tem que contemplar, e nem bem você consegue, porque aí, por muitas razões, fazer essa integração na pesquisa, necessariamente. Então, eu nunca esqueci isso e acho que você tem toda a razão que isso acontece sem muito aviso nas áreas de interesse de pesquisa. Que aí tem lá alguém que é da sociologia, alguém que é da política, Eu já fiz já participei de um projeto que Maria Cláudia coordenou, que era no Museu Ela,
e João, tanto um antropólogo, um sociólogo, um cientista político, e foi muito bom a coisa de violência nas escolas e tal. Mas aquilo a gente percebia na pesquisa, diante de uma questão, cada um com a sua formação tinha uma maneira de olhar aquilo. Então, aquele problema e aquela questão. Então, eu acho que tem muito sentido isso de, primeiro, o que precisaria hoje o PPCIS, né? Eu acho que a gente ganharia se a gente tivesse um reforço grande em formação disciplinar e a combinação de pesquisa misturada. Isso bem mais visível, isso é uma coisa. E a outra coisa, eu acho que o PPCIS sofre de um problema de nascimento, que é uma excessiva humildade que temos, assim, né? A gente não fala muito de nós, a gente não se expõe muito publicamente, a gente não disputa muito espaços públicos, a gente cria mais elo entre nós do que na interlocução pública. E cada dia mais a gente sabe que isso é fundamental. E não só como sobrevivência do programa, porque ao mesmo tempo que você expõe e deixa o programa mais visível, você também, saindo do seu casulo, você cresce na interação com os outros. Então, eu diria isso, acho que ele tem uma formatação muito interessante, que ainda tem muita experiência coletiva aqui, de pesquisa, que eu acho que isso é o traço forte do programa, e o que é a única coisa que talvez a gente pudesse ter uma atenção mais forte nessa formação mais disciplinar ou metodológica, de jeito que onde isso vai acontecer mesmo, que é na experiência de pesquisa, isso apareça mais fortemente. Mas condições tem para fazer.